João Carlos Medeiros conferia as provas de história do Brasil quando o celular vibrou. O relógio digital na mesa marcava 18h47. Lara já devia ter voltado do treino de vôlei. João, aconteceu uma coisa horrível. A voz de sua esposa, Eliane, tremia como a corda de um violão. Atropelaram a Lara. Ela está no hospital. As provas com notas azuis e vermelhas se espalharam pelo piso de cerâmica. Em 20 minutos, João Carlos já corria pelos corredores do Hospital das Clínicas, com aquele cheiro de desinfetante e desgraça humana. Na recepção, ele viu Eliane. O rímel borrado, a blusa amassada, nas mãos um pacote de lenços de papel. Ela estava atravessando a Avenida Paulista depois do treino. Eliane falava entre soluços, na faixa com o sinal verde para ela. E esse cara, no Porsche Cayenne dele, veio a mais de 90. Bateu e fugiu. Uma senhora conseguiu anotar a placa. O coração de João Carlos se apertou. Em 15 anos de trabalho no Colégio Bandeirantes, ele aprendeu a se controlar diante dos piores bagunceiros. Mas os velhos instintos, aqueles que ele enterrou fundo quando trocou o uniforme militar pelo paletó de professor, começaram a se agitar em algum lugar perto do estômago. Da sala de cirurgia saiu a doutora Valéria Borges, uma mulher cansada, na casa dos 50 anos. Pais da Lara Medeiros. O estado é estável. 3 costelas quebradas, concussão moderada, uma ruptura no baço. Conseguimos estancar a hemorragia. A menina teve sorte. Um alívio imenso tomou conta de João Carlos, mas foi imediatamente substituído por uma fúria fria e calculista, familiar como uma cicatriz antiga. Doutora, quando podemos vê-la? Ela está sob o efeito da anestesia agora. Vai acordar pela manhã, aí vocês podem visitá-la. Quando saíram para o ar abafado da noite paulistana, um calor de 28 graus típico de um dezembro na cidade, um capitão da polícia se aproximou. Era Genivaldo Bastos, um homem magro com um olhar perpetuamente culpado. Senhor João Carlos, queria eu mesmo informar. Encontramos o carro. Pertence a Caio Vasconcelos, filho de Arthur Vasconcelos, Aquele Arthur Vasconcelos era dono de metade das construtoras de São Paulo, uma rede de postos de gasolina e alguns shoppings. O povo chamava de o imperador, não só pelo poder, mas pelos métodos frios de fazer negócios. E agora? A voz de Eliane tremeu de indignação. O rapaz nega tudo. Capitão Bastos abriu as mãos. Diz que passou a noite toda em casa, jogando videogame. O pai já contratou advogados do Rio. A testemunha, uma senhora idosa, pode ter se enganado com a placa. João Carlos olhou fixamente para o capitão. Reconheceu aquele olhar, um policial honesto que deu de cara com um muro de concreto. O que o senhor não está dizendo, capitão Genivaldo? Bastos olhou em volta, baixou a voz para um sussurro. Entre nós não é a primeira vez do garoto. Ano passado foi pego num racha bêbado na Marginal. Quase atropelou uma mulher com um cachorro. No meio do ano, espancou um rapaz numa boate na Vila Madalena. O cara olhou para a namorada dele. Abafaram tudo. O Vasconcelos tem gente no Ministério Público, nos tribunais, metade do nosso departamento. Ele não terminou, mas João Carlos entendeu. Naquela noite João Carlos sentou-se ao lado da cama da filha. Lara dormia, ligada a aparelhos. O lado esquerdo do seu rosto estava coberto por um hematoma roxo do tamanho de um pires. Eliane tinha ido para casa para trocar de roupa e chorar em paz. João Carlos pegou um celular antigo, de botão. Aquele que guardava num cofre nos últimos 5 anos. Descou um número do Rio de Janeiro. Alô? A voz do outro lado era seca como o chão do sertão. Mendes? É o Medeiros. João? Por onde você anda? Pensei que tinha virado professor para sempre. E virei. Mas preciso de ajuda. O que você sabe sobre Arthur Vasconcelos, de São Paulo? O imperador é osso duro de roer. Está nos negócios desde os anos 90, passou por todos os círculos do inferno. Hoje é legalizado, mas tem um rabo preso até o pescoço. O que aconteceu? João Carlos contou. Houve um silêncio do outro lado. Sinto muito, irmão. Como está a pequena? Os médicos dizem que ela vai sair dessa. Mas o Vasconcelos acha que o dinheiro resolve tudo. No caso dele, geralmente resolve. Metade do estado está no bolso dele. Ele constrói um império sobre os ossos dos outros. Então ele vai descobrir o que acontece quando se mexe com os filhos dos outros. Pela manhã, Lara acordou. A primeira coisa que fez foi estender a mão para o pai. João Carlos segurou a mão dela enquanto ela se lembrava. A luz verde, o ronco do motor, o impacto e a escuridão. Acordei já aqui. No pulso dela balançava uma pulseirinha com uma coruja. Presente do pai no aniversário de 13 anos, para que ela fosse sábia como a ave. Pai, eles vão pegar ele? Quem fez isso comigo? Vão pegar minha filha.
O papai promete. Perto do almoço, o capitão Bastos ligou. As notícias não poderiam ser piores. Senhor João Carlos, veio uma ordem do Ministério Público. O caso vai ser arquivado. Falta de provas. A testemunha, veja bem, pode ter se enganado, e sem a confissão do Caio ou provas diretas entendi. A voz de João Carlos era absolutamente calma. Muitos de nós aqui somos contra, senhor João Carlos. No departamento tem gente decente, que está de saco cheio disso tudo. Eu sei, capitão Genivaldo. Obrigado por tentar. Depois do almoço, João Carlos foi para o centro, para a nova torre de 20 andares, a V-Tower. O mármore no saguão era tão polido que dava para se barbear. Seguranças de terno, como nos filmes americanos. No último andar, atrás de uma mesa de jacarandá, sentava-se uma secretária, uma loira tingida com unhas que pareciam punhais. Preciso falar com o senhor Arthur Vasconcelos. O senhor tem hora marcada? O senhor Arthur é um homem muito ocupado. Diga a ele que João Carlos Medeiros quer falar sobre o filho dele, Caio, e a minha filha, Lara. O sorriso escorregou do rosto dela como um reboco de parede velha. Ela sussurrou algo no interfone. Pode entrar. A sala é em frente. O escritório de Vasconcelos ocupava metade do andar. A vista para São Paulo cinzenta, para o emaranhado de prédios, para as marginais. O próprio dono, um homem grande de quase 2 metros, cabelo grisalho cortado à escovinha, um terno de uns 300 mil reais. Nem se levantou. Medeiros. Entendo. História desagradável com a sua menina. História. João Carlos ficou perto da porta. Seu filho quase matou uma criança de 13 anos e fugiu. Vasconcelos fez uma careta. Supostamente meu filho. E mesmo que fosse, o que não admito, ele é jovem e impetuoso. Quem nunca? Isso não é quem nunca. Isso é um crime previsto no Código Penal. Vasconcelos se levantou. A voz ficou dura. Escute aqui, professor. Eu fui paciente, entendendo a sua dor. Mas meu filho Caio tem um atestado de um psiquiatra dizendo que ele estava em casa naquela noite, sob o efeito de tranquilizantes. 3 testemunhas vão confirmar. E o juiz Guedes é meu compadre, se é que me entende. Então, pegue o seguro que meus advogados vão oferecer e esqueça isso. João Carlos deu um passo em direção à mesa. Você não entende com quem está falando. Com um professor de história do Colégio Bandeirantes. Vasconcelos gargalhou. Que ganha uns 30 mil por mês. Sério? João Carlos olhou para o relógio. Você tem 10 minutos para levar o Caio à delegacia com uma confissão. A gargalhada ficou mais alta. Ou o quê? Vai me processar? Eu compro e vendo gente como você aos montes. 9 minutos e 40 segundos. Seguranças, berrou Vasconcelos. Não precisa. João Carlos se virou para a porta. Em breve você ouvirá falar de mim. No elevador ele já discava números. O primeiro, para Mendes. Preciso de tudo sobre o Vasconcelos. Finanças, conexões, sujeira. Tudo, até o último centavo. João, o que você está planejando? Restaurar a justiça. À noite João Carlos estava em casa, no seu apartamento de classe média no Tatuapé. A esposa e os vizinhos o conheciam como querido professor de história, marido da bibliotecária Eliane e pai da jogadora de vôlei Lara. Mas antes dessa vida tranquila, João Carlos Medeiros tinha outra biografia. 12 anos nas Forças Especiais do Exército. Haiti, missões na fronteira, operações sobre as quais os jornais não escrevem. Falava 7 idiomas, incluindo crioulo e espanhol. Conhecia 17 maneiras de matar um homem com objetos comuns, mas preferia métodos mais sutis. Uma vez na fronteira com a Colômbia, desmantelou uma rede inteira de narcotráfico apenas jogando os chefões uns contra os outros. Saiu quando Lara nasceu. Queria que a filha crescesse com um pai, não com uma foto numa moldura. O comando liberou a contragosto. Profissionais como ele podiam ser contados nos dedos. Mas concordaram que, em caso de necessidade, ele estaria disponível. O telefone tocou. Mendes. João, a coisa é grande. O Vasconcelos é um povo inteiro. Por fora tudo limpo. Construção, postos, comércio. Mas se você cava, encontra empresas de fachada, lavagem de dinheiro, propinas em contratos públicos. Há dados de que nos anos 90 ele trabalhava de perto com a milícia. Hoje está legalizado, mas as conexões permaneceram. E sobre a vida pessoal? Teve 3 esposas. Todas receberam uma boa grana e assinaram acordos de confidencialidade. O filho, Caio, é o único, mimado desde criança. A ficha dele, rachas, brigas em boates, uma acusação de estupro que foi abafada com muito dinheiro. E isso é só o que vazou. O que mais? Tem um irmão, Eduardo Vasconcelos, advogado. Dizem que é o cérebro da família. Se Arthur é a marreta, Eduardo é o bisturi.
Ex-procurador conhece o sistema por dentro. Se você for atrás dos Vasconcelos, terá que lidar com os dois. João Carlos fez anotações em um caderno, desligou. Pegou o segundo telefone, o que oficialmente não existia. Discou um número de Brasília. Juiz Guedes. Boa noite, aqui é João Carlos Medeiros. Acho que o senhor sabe por que estou ligando. Desculpe, uma risadinha nervosa no telefone, não o conheço. Há 48 horas, minha filha foi quase morta por Caio Vasconcelos. E hoje, Arthur Vasconcelos se gabou de que o senhor está no bolso dele. Isso é um mal-entendido. Juiz Guedes, em 2019, o senhor recebeu um empréstimo sem juros de 25 milhões de reais da construtora Veinvest. Um presentinho do Vasconcelos pela compra da sua cobertura no Morumbi. 8 meses depois, a dívida foi perdoada, e o senhor arquivou o primeiro processo contra Caio por dirigir embriagado. Quer que eu continue? De onde você? Quem é você? Eu sou um pai. O senhor tem 24 horas para se declarar suspeito nos casos dos Vasconcelos e pedir aposentadoria por motivos de saúde. Caso contrário, a gravação da sua conversa com Arthur Vasconcelos sobre como resolver o probleminha será ouvida pela TV Globo, pela Folha de São Paulo e pelos canais federais. Nós não tivemos nenhuma conversa. Tivemos sim, Pedro Guedes. Passar bem. A próxima ligação foi para o Capitão Bastos. Capitão Genivaldo, e se de repente novas provas sobre o atropelamento da minha filha aparecerem? Claro que eu investigaria. Mas de onde elas viriam? E se eu disser que a parte dianteira do Cayenne de Caio Vasconcelos está amassada, e ele está procurando urgentemente um lugar para repintá-la? Seria necessária uma inspeção, uma perícia. E se adicionarmos a gravação da câmera do Banco Itaú na esquina da Paulista, onde o rosto de Caio ao volante é claramente visível? O sistema grava na nuvem, Vasconcelos não consegue chegar lá. Na voz de Bastos surgiu um entusiasmo. Isso muda tudo. Mas como você? Amanhã, às 9 da manhã, você terá a gravação, a foto do carro e uma testemunha que contará como Arthur Vasconcelos ordenou a destruição das provas. Senhor João Carlos, de onde vêm essas habilidades? Eu tenho habilidades especiais, Capitão Genivaldo. Habilidades que me tornam um pesadelo para gente como os Vasconcelos. João Carlos desligou e pela primeira vez em 2 dias sorriu. O primeiro movimento foi feito. Pela manhã, o juiz Guedes correria para escrever seu pedido de aposentadoria, e as provas reais surgiriam como óleo na água. Mas isso era apenas o começo. Arthur Vasconcelos decidiu brincar com um professor de colégio. O idiota não percebeu que sentou para jogar com um grande mestre, e o xadrez já estava montado. Arthur Vasconcelos bebia seu café da manhã e folheava exame quando a secretária, Aline, entrou correndo no escritório. Senhor Arthur, o juiz Guedes acabou de anunciar a aposentadoria. Por motivos de saúde com efeito imediato. Vasconcelos lentamente pousou a xícara. Por saúde? Ontem eu estava com ele na sauna. Estava mais saudável do que nunca. E não é só isso. O capitão Bastos chegou com um mandado de busca para o carro do Caio. Que mandado? O Guedes não prometeu resolver tudo? O mandado foi assinado pela juíza Alencar. Ela não é dos nossos. O rosto de Vasconcelos escureceu. Ele pegou o celular, descou para o filho. Chamadas longas. Caio, pra que pariu, atende essa morda. Liga pra mim urgente. Não fale com ninguém. A próxima ligação foi para o irmão. Eduardo, estamos com problemas. Eu sei. Estou vendo o noticiário. Eles têm uma gravação de câmera, Arthur. Uma imagem nítida do Caio ao volante passando no sinal vermelho. De onde? Eu verifiquei todas as câmeras da CET. Sistema privado de um banco. Esse professor sabia de alguma forma onde procurar. Vasconcelos andava de um lado para o outro em seu escritório como um urso enjaulado. Quem diabos é esse Medeiros? Ele rosnava ao telefone. Quero um dossiê completo, desde o serviço militar até o último atestado médico. Eduardo assentiu do outro lado. Já estou investigando. Mas precisamos agir rápido. Caio deve se apresentar com advogados, conseguir um acordo de delação. Só assim minimizaremos os danos. Porra nenhuma. Vasconcelos bateu com o punho na mesa. Não me importa quanto custe. Meu filho não vai ser preso. Arthur, a prova é irrefutável. Se continuarmos resistindo, vamos perder. Então vamos fazer de modo a não perder. 1 hora depois, Eduardo Vasconcelos voltou ao escritório do irmão. Nas mãos, uma pasta grossa, no rosto a expressão de quem viu um fantasma. Arthur, a coisa é feia. Medeiros não é um professorzinho. E quem ele é então? Ex-oficial das Forças Especiais, 12 anos no comando de operações terrestres. Os detalhes são sigilosos.
mas consegui algumas informações com meus contatos na ABIN. Especialização: operações psicológicas, inteligência eletrônica, trabalho com ativos em zonas de conflito. Um suor frio percorreu a espinha de Vasconcelos. Trabalho com ativos? Resgatava pessoas e informações debaixo do nariz do inimigo. Em uma operação, desvendou uma rede de corrupção na América Central que chegou a ministros. Em outra, liquidou um cartel de drogas inteiro, simplesmente jogando os chefes uns contra os outros. E como uma águia dessas virou professor? Pela família. Queria que a filha crescesse com um pai, não com uma foto na parede. Mas Arthur Eduardo baixou a voz. Essas pessoas não esquecem suas habilidades. Pelo contrário, tornam-se mais perigosas quando têm algo a proteger. Vasconcelos afundou pesadamente na cadeira. Onde você quer chegar? Quero dizer que ontem você ameaçou um professor de um bairro qualquer. Você mexeu com um homem que sabe como derrubar regimes e deu a ele um motivo. A secretária Aline entrou correndo. Senhor Arthur, a Polícia Federal está na recepção, perguntando sobre contratos com o governo. Que diabos de contratos? Eles são sigilosos. Eles têm documentos, relatórios financeiros. Estão interessados nas propinas em fornecimentos para o Ministério da Defesa. Eduardo agarrou o ombro do irmão. Como eles conseguiram isso? Estava tudo em um servidor protegido. O telefone de Arthur tocou. Número desconhecido. Vasconcelos, Arthur gritou no aparelho. Bom dia, senhor Arthur. A voz de Medeiros soava calma. Ah, eu avisei. Os 10 minutos expiraram ontem. Você decidiu rir. Agora vai descobrir o que acontece quando se machuca os filhos dos outros. Você não me assusta. Eu tenho contatos, tinha contatos. O juiz Guedes pediu demissão há 1 hora. Seus homens no Ministério Público estão agora prestando depoimento sobre um caso de corrupção. E aqueles contratos secretos para a reforma de quartéis já estão no Tribunal de Contas da União. As mãos de Vasconcelos tremiam. O que você quer? Que Caio se entregue com uma confissão completa. Sem acordos, sem negociações. A pena integral. Eu não vou entregar meu filho. Senhor Arthur, isso não é uma negociação. É uma retribuição. Por 20 anos, você pensou que dinheiro e proteção o tornavam intocável. Eu vim para provar o contrário. A ligação caiu. Caio Vasconcelos estava sentado no canto mais afastado de um boteco na periferia. Na sua frente, o 4º copo de cachaça. Desde que os rumores sobre um mandado de prisão se espalharam pela cidade, ele se escondia ali, naquele buraco onde até as baratas andam em dupla por segurança. 17 chamadas perdidas do pai. Caio não atendeu, não estava pronto para ouvir outro sermão. Não notou quando um homem se sentou à sua frente. Têmporas grisalhas, olhar inteligente, mãos de pianista ou de alguém que sabe quebrar pescoços. Caio Vasconcelos. Caio se assustou derramando a bebida. Quem é você? Alguém que sabe o que aconteceu anteontem na Avenida Paulista. E sobre a cocaína no seu sangue. Sobre como você estava voltando da casa do Vitão no Itaim. Sobre os 90 km/h no centro da cidade. Foi por isso que você fugiu do local do acidente, medo de que a polícia fizesse um exame de sangue. O rosto de Caio ficou da cor de queijo Minas. Como você? É meu trabalho saber. A questão é outra. O que você vai fazer agora? Seu pai está assistindo ao desmoronamento do seu império. Polícia Federal, Receita, Ministério Público. Tudo de uma vez. Ele não tem tempo para você agora. O homem empurrou um cartão de visita. AP. Lins, advogado. Eu tenho uma proposta. Você pode ficar aqui até ser pego, e eles vão te pegar. Vai levar o pacote completo. Atropelamento, omissão de socorro, drogas. Uns 15 anos em regime fechado. Ou esta noite você vai para a delegacia. Colaboração total com a investigação com um bom advogado, 1 ano e meio em regime semiaberto. Em 9 meses, liberdade condicional. Os pensamentos de Caio corriam como ratos em um celeiro em chamas. Meu pai não vai deixar Caio. A voz de Lins ficou dura. A proteção do seu pai é um mito. Sempre foi. Só você pode se salvar. O advogado abriu a pasta e tirou documentos. Confissão completa, colaboração, pedido de desculpas pessoal à família Medeiros. Em troca, o promotor, não um dos amigos do seu pai, pedirá clemência ao juiz. Mas quem é você, afinal? Eu sou um instrumento da justiça, Caio. Quando um homem que sabe jogar este jogo decide proteger os seus. Do outro lado da cidade, Eduardo Vasconcelos vivia o pior dia de sua carreira. 3 dos maiores clientes romperam os contratos após as notícias das investigações. Os telefones ficaram mudos. Todos os amigos de repente pararam de atender. O celular pessoal tocou. Eduardo, reunião urgente. A voz de Arthur parecia estrangulada.
não no escritório. No depósito da firma V Constrói, na Zona Norte, Galpão 7. 1 hora depois, no galpão, entre caixas e paletes, Eduardo encontrou o irmão. Arthur parecia ter envelhecido 10 anos em um dia. As contas foram bloqueadas, ele disparou sem rodeios. Todas, pessoais da empresa, as offshore. Eles têm tudo, extratos, correspondência, esquemas. Quanto sobrou? Não sobrou nada. Relatórios bancários, e-mails, a lista de todos os nossos parceiros. É como se alguém tivesse entrado no nosso sistema e tirado tudo. Eduardo sentou-se pesadamente em uma caixa. Esse Medeiros não está agindo sozinho. Para algo assim, são necessários recursos de um serviço de inteligência. Você acha que ele ainda está na ativa? Acho que ele tem amigos. E o Caio desapareceu, não voltou para casa. O telefone está mudo. O rosto de Arthur ficou vermelho de raiva. Encontrei-o. Use tudo o que temos. Que tudo? Os seguranças fugiram. Os detetives não atendem o telefone. Somos como leprosos agora. O telefone de Arthur vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Ligue na TV Globo. Na pequena televisão no canto, o âncora noticiava. O filho do conhecido empresário paulistano Arthur Vasconcelos se entregou à polícia. Caio Vasconcelos confessou o atropelamento da estudante de 13 anos. Arthur desabou em uma cadeira. Ele se entregou. Como? O telefone de Eduardo tocou. Na tela, Caio. Alô, tio Duda? Estou na delegacia. Depois de dar meu depoimento. Caio, o que exatamente você disse? Contei tudo. Sobre a coca, a velocidade, sobre como o pai mandou esconder o carro. Desculpe, mas eles já sabiam de tudo. Eduardo olhou para o irmão. O rosto de Arthur estava da cor de cimento. Caio, fique em silêncio, estou indo para aí. Tio Duda, o homem que me convenceu a me entregar, pediu para dar um recado ao meu pai. Que recado? Que ele tinha 8 minutos restantes. A ligação foi interrompida. Eduardo olhou para o relógio. 21h52. Arthur, o que você disse ao Medeiros? Que o Caio tinha imunidade. Que o juiz estava no meu bolso. Para ele pegar o dinheiro e sumir. E dei 10 minutos para o Caio se entregar. Disse que se não, ele se arrependeria. Arthur, isso foi ontem, às 2 da tarde. Passarão-se mais de 30 horas. E daí? E daí que todas as investigações de hoje, o bloqueio das contas, a rendição do Caio, tudo foi planejado com antecedência. Isso não é vingança, é uma operação. O telefone de Arthur ganhou vida. Na tela, João Carlos Medeiros. O tempo acabou, senhor Arthur. O que você quer? A voz de Vasconcelos tremia de raiva e medo. A confissão de Caio é apenas o começo, a voz de Medeiros era fria. Na próxima hora, você saberá o preço de suas ameaças. Eu pago qualquer quantia. Dinheiro não é o preço, Vasconcelos. O preço é tudo que você construiu sobre sangue e medo. A ligação caiu. Imediatamente, uma nova chamada. O advogado dos Vasconcelos, Leonardo Feldman. Arthur, deu morda total. A Procuradoria-Geral da República abriu um processo pelo artigo 210, organização criminosa. Querem confiscar absolutamente tudo. Com base em quê? Documentos dos seus próprios computadores, relatórios, gravações de conversas. Arthur, há arquivos diretamente da sua área de trabalho. Alguém estava te espionando por meses. Eduardo arrancou o telefone. Léo, como isso é possível? Fazemos varreduras contra escutas toda semana. Eduardo, não são escutas. Alguém invadiu todo o seu sistema digital. Telefones, computadores, câmeras, até seus iPhones pessoais. Eles têm acesso total. Arthur cambaleou. Não pode ser. Tínhamos criptografia militar. A partir desta noite, a Vasconcelos e Associados está sob intervenção. Vocês dois estão proibidos de se aproximar dos escritórios. Todos os ativos estão congelados. E isso parece ser apenas o começo. Quando Feldman desligou, os irmãos ficaram em silêncio sepulcral. O telefone de Eduardo, uma mensagem. Galpão 10. Eles foram para o galpão ao lado. A porta estava aberta. Lá dentro, em uma cadeira dobrável, estava João Carlos Medeiros. À sua frente, um notebook. Atrás dele, 2 homens com a postura que faz um terno parecer um uniforme. Senhor Arthur. Senhor Eduardo. Medeiros acenou para cada um. Sentence. Como? Começou Vasconcelos, você sabia onde estávamos. Estou monitorando suas comunicações desde ontem. Este depósito pertence à sua empresa de fachada, a SP Invest Holding. Através dela, vocês escondiam ativos da Receita. Eduardo encontrou a voz. O que você quer? Nada que vocês possam me dar. Vejam bem, quando seu irmão me ameaçou ontem, ele pensou que eu era um professor indefeso. Mas a força não está no dinheiro ou nos contatos.
A força está na competência, no treinamento e nos amigos certos. Medeiros acenou para os homens atrás de si. Conheçam. Antônio Sampaio, ex-ABN Cibersegurança. Vitor Marques, ex-COAF Crimes Financeiros. Uma vez eu os tirei de uma situação muito desagradável na fronteira. Dívidas de honra, sabem, não são esquecidas. Você não pode nos destruir, coachou Arthur, mas não havia confiança em sua voz. Já destruí. Os processos criminais levarão apenas reais para vocês dois. Caio cumprirá sua sentença. Seus protetores estão sob investigação. As offshores foram bloqueadas por lavagem de dinheiro. O jogo acabou, senhores. Eduardo se inclinou para a frente. Deve haver uma saída. Um acordo. O rosto de Medeiros não se alterou. Senhor Eduardo, a vida toda você ajudou seu irmão a fugir da responsabilidade. Intimidaram testemunhas, compraram juízes, destruíram destinos em nome do lucro. Acharam que não haveria cobrança? Nós podemos pagar. Com o quê? As contas estão bloqueadas, os ativos sob controle. O filho no presídio, vocês logo estarão lá também. Aquelas contas tinham dupla proteção, parem, senhores, uma voz soou da escuridão. Os irmãos se viraram. Do galpão, saiu o delegado federal Campos, de colete à prova de balas. Atrás dele, uma equipe de assalto. Arthur Vasconcelos. Eduardo Vasconcelos. Vocês estão presos por suspeita de organização criminosa, lavagem de dinheiro em grande escala e corrupção de funcionários públicos. As algemas estalaram. Arthur notou uma figura familiar em uma das viaturas. João Carlos Medeiros estava sentado no banco de trás, observando calmamente. Você disse que era dono da cidade, disse Medeiros, baixando o vidro. Mas a consciência dela, você nunca conseguiu comprar. Nos dias seguintes, a escala da operação de Medeiros ficou clara. As investigações da Polícia Federal revelaram uma rede de corrupção que envolvia todo o estado de São Paulo, da Prefeitura à Assembleia Legislativa. 15 funcionários foram presos, incluindo 3 juízes, 2 promotores e o subsecretário de Segurança Pública. Os jornais locais se afogavam em manchetes. Professor de História derruba Império da Corrupção, Davi contra Golias. Como pai de uma estudante desmascarou o sistema, o fim do imperador, a queda da máfia paulista. Mas João Carlos evitava os jornalistas, focando na recuperação da filha e no retorno às aulas. Os colegas notaram que um peso enorme parecia ter saído dos ombros do professor de História. 6 meses depois, no Fórum Criminal da Barra Funda, João Carlos estava no tribunal onde Caio Vasconcelos recebia sua sentença. O rapaz estava abatido, envelhecido. Da arrogância de playboy, não restava nada. Réu Caio Vasconcelos, dirigiu-se a juiz Alencar. O senhor quase matou uma criança e depois tentou usar a influência de sua família para escapar da responsabilidade. O tribunal o condena a 4 anos de reclusão em regime semiaberto, com direito à progressão de regime em 2 anos. O advogado de ofício, os milhões da família se foram em indenizações e multas, apenas assentiu. Os bens confiscados dos Vasconcelos foram distribuídos entre fundações de ajuda a vítimas de acidentes de trânsito, indicadas por Medeiros. Lara, totalmente recuperada e de volta ao vôlei, sentou-se entre os pais, apertando a mão do pai quando Caio foi levado. Pai, você acha que ele realmente se arrepende? João Carlos olhou para o rapaz curvado. Acho que ele está começando a entender que tudo tem um preço. Isso já é alguma coisa. 1 mês antes, os irmãos Vasconcelos foram condenados. Arthur pegou 15 anos em regime fechado por organização criminosa. Eduardo, 10 anos em regime comum por cumplicidade. Na leitura da sentença, Eduardo se levantou. Meritíssima, eu defendi os interesses do meu cliente dentro da lei. A voz dele soava firme, sem sombra de remorso. Se a família Medeiros foi prejudicada, foi um efeito colateral da prática jurídica legítima. João Carlos olhou para ele e viu o que sabia desde o início: a ausência total de consciência. Um homem que por décadas destruiu pessoas por lucro não era capaz de arrependimento. Para essas pessoas, os destinos alheios são apenas ferramentas de enriquecimento. Após a sessão, o capitão Bastos se aproximou de Medeiros. Senhor João Carlos, obrigado. Este caso se tornou a maior limpeza na história do Estado. Muitos policiais honestos finalmente respiraram aliviados. Eu sou apenas um professor que protegeu a filha. Bastos sorriu. E que notas o senhor dá, hein? Saindo do fórum, a família Medeiros notou uma figura familiar perto do carro. Coronel Mendes, o antigo contato de João Carlos, caminhou em sua direção. João, precisamos conversar. À noite, enquanto Lara dormia e Eliane catalogava novas aquisições na biblioteca, João Carlos se encontrou com Mendes em um café na Rua Augusta.
O comando quer que você volte. Mendes começou sem rodeios. João Carlos mexeu lentamente o chá. Eu imaginei. O que você fez usando apenas livros didáticos foi elegante, limpo, dentro da lei. Você desmantelou uma organização criminosa sem dar um único tiro. O alto comando está maravilhado. Isso não me interessa, Mendes. Espere. O país está cheio de outros Vasconcelos. Oligarcas corruptos, os policiais que os protegem, todos certos da impunidade. Precisamos das suas habilidades. Não. A voz de João Carlos era firme. Eu fiz o que devia, protegendo minha família. Mas não vou voltar para aquela vida. João, você está apodrecendo nesta escola. Sim, Medeiros sorriu. Semana passada, um aluno meu, o Bruno, me procurou. O pai bebia, batia na mãe. Antigamente eu diria, ligue para a polícia e reze. Agora, eu fiz algumas ligações. Descobri que o pai do Bruno devia dinheiro para gente séria. Uma palavra para a pessoa certa, e a dívida foi cobrada com urgência. O senhor pai do Bruno correu para uma clínica de reabilitação por conta própria. Mendes ergueu uma sobrancelha. A mãe do Bruno está segura, o pai está em tratamento. E eu não saí da sala de aula. Vê, eu não estou apodrecendo na escola. Estou exatamente onde preciso estar. O comando vai se virar sem mim, como se virou por 6 anos. Minha guerra agora não é no exterior. É aqui, com meus alunos, minha família, minha cidade. Mendes suspirou, estendeu um cartão de visita. Se mudar de ideia, João Carlos guardou o cartão no bolso, sem olhar. Não vou mudar. 3 meses depois. Aula de História para o 3º ano. Tema: responsabilidade cívica e controle do poder. É por isso que é tão importante não ter medo de defender seus direitos, dizia João Carlos. A história nos ensina que qualquer injustiça existe exatamente até o momento em que as pessoas a toleram. Bruno levantou a mão. Professor João Carlos, minha mãe diz que o senhor nos ajudou. Ela não conta como, mas diz que o senhor é um herói. A classe olhou para o professor. Medeiros sorriu. Bruno, qualquer um pode se tornar um herói. É só preciso ver uma injustiça e encontrar a coragem para agir. Heróis não nascem especiais. São pessoas comuns que decidiram agir de forma incomum no momento certo. Mas os ricos têm mais poder, objetou a Mariana. Olha, esses Vasconcelos faziam o que queriam. É mesmo? Perguntou João Carlos. E onde estão os Vasconcelos agora? Na prisão. Por quê? Os alunos pensaram. O time do Ivan levantou a mão. Porque alguém não teve medo de enfrentá-los. Exatamente, assentiu o professor. A força não está no dinheiro ou nos contatos. A verdadeira força está no conhecimento, na vontade e na disposição para lutar pela verdade. Os Vasconcelos se consideravam intocáveis porque todos tinham medo. Eles confundiram medo com respeito, influência com invulnerabilidade. Depois das aulas, João Carlos caminhava até o carro, aproveitando o sol da primavera. São Paulo parecia respirar depois do longo e chuvoso inverno. Uma mensagem no celular de Lara. Pai, a treinadora disse que vou ser titular no campeonato estadual. Me espera com um bolo. Ele sorriu, digitou a resposta. Orgulho de você, minha filha. Vou comprar o seu favorito. No caminho para casa, João Carlos refletia sobre o ano que passou. O império dos Vasconcelos ruiu, desmontado tijolo por métodos legais. Caio cumpria sua pena em um presídio perto de Campinas. Diziam que dava palestras aos colegas de cela sobre os perigos das drogas e da direção imprudente. Arthur estava em um presídio de segurança máxima. As vítimas de suas fraudes às vezes escreviam, não perdoando, mas fechando um ciclo. Eduardo, no semiaberto, liderava um grupo de assistência jurídica para detentos. Privado da licença de advogado, ele finalmente fazia algo útil. A rede de corrupção desmascarada levou a dezenas de condenações. São Paulo ganhou uma nova administração. A juíza Alencar foi promovida ao Tribunal de Justiça. O capitão Bastos virou major. E Lara se recuperou completamente. A única lembrança era uma fina cicatriz na testa, que ela orgulhosamente chamava de a marca do papai. Foi meu pai que me salvou, dizia às amigas. Mas a principal vitória não foi a queda dos Vasconcelos nem a limpeza da cidade. João Carlos provou que a justiça não exige vingança, que a força não precisa ser cruel, e que às vezes, a melhor arma contra o mal é a simples recusa em ter medo. Ao chegar em casa, ele viu Lara e Eliane no quintal, alimentando um gato de rua que a filha havia trazido uma semana antes. Este era o seu mundo. Não as sombras da inteligência, mas o sol da vida comum, que se tornou especial por causa daqueles que estavam ao seu lado. O professor de história entrou em casa, abraçou sua família e nunca mais olhou para trás. Epílogo, 5 anos depois. Formatura no colégio.
João Carlos estava no palco, entregando os diplomas. Bruno Andrade. Bruno subiu para receber o diploma. Um rapaz alto, confiante. Depois da escola, iria para a faculdade de Direito na USP. Obrigado por tudo, professor, ele sussurrou, apertando a mão do mestre. Na plateia estavam seus pais. O pai não bebia há 3 anos. A mãe floresceu. A família que Medeiros salvara com uma ligação. Após a cerimônia, uma mulher desconhecida se aproximou de João Carlos. Senhor Medeiros, meu nome é Ana. Sou mãe de uma das vítimas dos Vasconcelos. Quero agradecer. O Senhor nos devolveu a fé na justiça. Agradecimentos como esse foram muitos ao longo dos anos. Lara entrou na faculdade de medicina decidida a se tornar cirurgiã, como aquela doutora que me salvou. Eliane se tornou diretora da Biblioteca Mário de Andrade. O próprio João Carlos permaneceu na escola, recusando ofertas de Brasília e do Rio. São Paulo mudou. Nova administração, tribunais, uma polícia que não tinha vergonha de olhar as pessoas nos olhos. Não era o ideal, mas o movimento na direção certa. E em algum lugar, em um presídio de segurança máxima, Arthur Vasconcelos escrevia um diário. Memórias sobre como a busca pelo poder destrói a alma. Eduardo se preparava para a condicional, sonhando em abrir uma consultoria jurídica gratuita. Caio saiu após 2 anos e trabalhava em um centro de reabilitação para adolescentes problemáticos. A justiça venceu. Não a vingança, não a crueldade, mas a lei e a indignação de um homem que decidiu proteger sua família. A história ensina: impérios caem, tiranos tombam, mas os simples professores permanecem. E enquanto eles existirem, haverá esperança. João Carlos Medeiros ainda leciona história. Ele tem uma família maravilhosa, um trabalho que ama e uma consciência tranquila. E o velho celular criptografado continua no cofre para uma eventualidade. Porque a pátria precisa conhecer seus heróis, mesmo que eles prefiram continuar sendo apenas professores.